Mais uma vez estou aqui diante da palavra de Deus. Hoje eu vou meditar no capítulo 22 do livro de Ezequiel, onde esse capítulo ele vai tratar sobre as abominações de Jerusalém, ou seja, Deus aqui vai rememorar, lembrar mais uma vez o porquê dele estar falando a respeito do grande julgamento que viria sobre Jerusalém, sobre a terra de Israel. Porque no capítulo 21 nós vimos que ele já tinha desembainhado a espada, já tinha determinado a invasão, né? Ou seja, estava prestes de acontecer a invasão de Nabucodonosor contra Israel, contra Jerusalém. Mas aqui nesse capítulo 22 é como se Deus fosse dizer o porquê dele estar permitindo essa invasão, porque ele está permitindo esse julgamento sobre Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, novamente estou aqui diante da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, hoje me iluminar, me dar sabedoria, Pai, que eu possa ler e entender esse capítulo e possa explicar com sabedoria. Eu te peço no nome de Jesus, amém. E começa dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Então Deus já começa dizendo aqui, falando para Ezequiel, que aquela cidade, a cidade de Jerusalém, ela era conhecida como cidade sanguinária. E ele continua: faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Ou seja, Deus estava tentando levar através do profeta Ezequiel o porquê daquela cidade está sendo destruída. Ele está querendo lembrar ela, faz-lhe conhecer, ou seja, faz a cidade de Jerusalém, faz a nação de Israel conhecer o porquê dela estar sendo destruída, por causa das suas abominações. Aí ele diz: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si, mesmo para se contaminar. Então aqui Deus está falando sobre a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, que é uma nação sanguinária, ou seja, que pratica, que mata, né? E que também adora ídolos. No versículo 4 diz: pelo teu sangue por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de seus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Ou seja, aqui Deus estava mostrando à nação de Israel o porquê. Ele estava falando sobre as suas abominações, né? Porque falou sobre o derramamento de sangue, que era uma cidade sanguinária. Por quê? Porque o derramamento de sangue lá era um problema sério em Jerusalém. Ezequiel mostra que a palavra sangue, ele fala várias vezes sobre essa palavra sangue, que o sangue é derramado, porque Deus lembra que a vida é sagrada e que eles estavam violando um dos mandamentos mais importantes da lei. Eles estavam matando as pessoas por nada. Além disso, também ele fala sobre o pecado da idolatria, porque a fabricação de ídolos é outra acusação grave que Ezequiel faz aqui. Porque em vez de amar a Deus, Jerusalém se voltou para a idolatria, adorando objetos criados em vez do Criador. Então aqui Deus estava dizendo, mostrando a eles, faz-lhes conhecer, para que eles conheçam o porquê deles estarem sendo vítimas do meu julgamento, né? E a lição aqui nós vemos que tudo isso é por causa da desobediência a Deus, né? Que seja uma desobediência direta ou indireta, ela sempre tem consequência. Nós devemos lembrar de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Era assim que Deus estava mostrando ali aquele povo, que eles estavam totalmente desobedientes, tanto a Deus como também não estavam amando ao seu próximo, porque ele chama a cidade sanguinária, porque estava havendo derramamento de sangue lá, muitos assassinatos, né, muita matança.
Aí ele diz: eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai, a mãe, e praticam extorsões contra o estrangeiro, e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti, comem carnes sacrificadas nos montes, cometem perversidades no teu meio, descobrem a vergonha de seu pai, abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai, no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros, tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus estava falando de tudo o que estava acontecendo lá no meio da nação de Israel. Ou seja, a injustiça social era um problema sério lá em Israel. O povo era injusto com os mais fracos e vulneráveis. Dentro daquela sociedade não existia príncipes, ou seja, o governante não governava. Eles exploravam os pobres e vulneráveis para obter ganhos pessoal e enriquecimento. A apostasia era outra grande acusação aqui no livro aqui onde Ezequiel está falando. Ou seja, em vez de se manterem fiéis a Deus, cada vez mais eles estavam se afastando de Deus, né? Voltando para falsos ídolos, para falsos deuses. A idolatria violava o primeiro mandamento que proíbe a adoração de outros deuses, além do Senhor. Ou seja, estava havendo uma total falta de Deus naquela sociedade. Então, por isso que Deus está mostrando, através do profeta Ezequiel, o porquê dele estar mandando julgamento para a nação de Israel, né? E ele continua no versículo 13: eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dizem que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei a outras terras. E porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações e saberás que eu sou o Senhor. Então aqui Deus estava falando, que está descrevendo como se fosse um castigo, né? O castigo que viria sobre ela e que ela iria ser dizimada, porque estarão espalhar-te-ei entre as nações. Ou seja, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, iria ficar sem nada. Ou seja, o povo seria espalhado. O povo de Israel havia desafiado a Deus e violado sua lei. Então eles haviam esquecido totalmente dele, seguindo o caminho da injustiça, da idolatria. Agora Deus iria puni-los, né, por seus pecados, por sua desobediência. E ele os dispersaria entre as nações, mostrando que a desobediência a ele traz graves consequências, né? Ou seja, aqui é uma lição, né, para o povo de Israel, para nós também, né, que o pecado traz graves consequências, né? Devemos lembrar de que Deus é um Deus justo e que a desobediência a ele tem consequências graves. Então devemos manter uma relação saudável com ele, buscando sempre obedecer a sua palavra e evitar o pecado. Porque quando pecamos, nós devemos nos arrepender imediatamente e buscar a sua graça e perdão. Porque somente assim nós podemos manter uma relação saudável com o nosso Criador e evitar as consequências da desobediência, evitando assim as consequências do pecado. Aí no versículo 17 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo, no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Ou seja, Deus está chamando que o povo de Jerusalém, o povo, a nação de Israel, para ele se tornou escória.
Deus considera o povo de Israel como sendo sem valor, como uma escória de metal deixada no forno após o metal ter sido derretido. Mas ele também diz que ele iria restaurá-los. No versículo 20 ele diz: como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo estão no meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu sou o Senhor, e derramarei o meu furor sobre vós. Ou seja, Deus estava dizendo, que o furor dele viria para eles, mas como uma prova, como uma disciplina, que eles iriam passar por tudo isso, como consequência do pecado, mas que iria refiná-los, porque quando a pessoa passa por uma aprovação, muitas vezes é Deus que está aprovando para refinar aquela pessoa, Porque quando às vezes enfrentamos aflição, tribulação, nós devemos lembrar de que Deus está trabalhando em nós e nos purificando. Então nós podemos confiar em Deus para nos ajudar a passar por essas provações e emergir, ou seja, surgir dessa provação muito mais forte, mais purificado. Então devemos confiar na sua fidelidade e buscar sua graça para nos ajudar em nossas lutas, assim como foi com o povo de Israel. Assim é que ele estava dizendo, que eles iriam ser como metal fundido, que eles iriam ser purificados no fogo. Aí no versículo 23 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. A partir de agora, no versículo 23, Deus vai falar dos profetas, dos homens de Deus, dos profetas de Deus, das pessoas, dos líderes, daqueles líderes de congregação que estavam lá no pecado. Ele diz: conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor, os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ou seja, a partir do versículo 23, Deus começa agora a falar dos sacerdotes, dos homens, do povo de Deus, que era para estarem lá, cultuando a Ele, mas eles estavam fazendo tudo ao contrário. Eles não estavam mais discernindo o que era santo, o que era profano. Ou seja, aqui Ezequiel, ele começa a descrever o julgamento de Deus contra os líderes corruptos de Israel. Ele começa falando com os príncipes, que haviam usado o seu poder para enriquecer a si mesmos e prejudicar os pobres e vulneráveis. Ou seja, eles haviam se tornado como leões famintos. Os líderes religiosos, os sacerdotes, também haviam se desviado do caminho de Deus. Eles haviam violado a lei de Deus e profanado as coisas sagradas. Em vez de instruir o povo nas leis de Deus e mantê-los fiéis a Ele, eles haviam ignorado suas responsabilidades e permitido que o pecado se espalhasse
pela nação. E é muito isso que nós vemos hoje em dia, tantos falsos profetas, tantas pessoas que estão querendo introduzir coisas na Bíblia, estão dizendo que a Bíblia é desatualizada, que a Bíblia precisa se atualizar. Muitas igrejas estão se tornando igrejas inclusivas para dizer que não é pecado, por exemplo, o pecado da homossexualidade. Ou seja, muitos falsos líderes estão vivendo no nosso meio e destruindo e pervertendo a nação, dizendo que pecado não é pecado. Então, essa lição que nós vimos aqui, hoje em dia, nós podemos aplicar na nossa vida e na nossa sociedade. Nós temos que buscar líderes no nosso meio que sejam justos e honestos à palavra de Deus, que sejam fiéis a Deus. Devemos orar por líderes em nossa nação e pedir a Deus que nos ajude a tomar decisões sábias, justas. E como líderes na nossa nação, nós devemos lembrar que Deus responsabilizará cada um por seus atos, por suas ações, né? Aqui Ezequiel, ele estava falando sobre isso, né? Que os líderes, os sacerdotes, eles tinham abandonado o caminho de Deus, estavam profanando as coisas sagradas, eles haviam se recusado a instruir o povo nas leis de Deus, permitindo que o pecado se espalhasse pela nação. Hoje em dia nós também temos que ver, né, que líderes que não estão instruindo o povo a respeito do pecado, estão achando tudo normal, não estão instruindo a sociedade como deve ser. Ou seja, esses falsos profetas, eles estavam contribuindo para a corrupção da nação, em vez de ajudar a trazer justiça e retidão diante de Deus, exigindo que o povo se convertesse a Deus. Não, os profetas, os líderes tinha profetas que eram falsos profetas, que ele diz assim, que assim diz o Senhor Deus, os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Ou seja, eram profetas mentirosos, falsos profetas que estavam contribuindo naquele tempo para a corrupção cada vez maior com a nação de Jerusalém. Ou seja, então, e Deus diz aqui que estava buscando entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Ou seja, Deus estava procurando um homem, uma pessoa que fosse fiel a ele, para se colocar na brecha, mas ele não encontrou ninguém. Ele estava buscando um líder que pudesse ajudar a nação a se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele, para evitar esse julgamento, essa destruição que viria sobre a nação de Israel. Mas ele não encontrou ninguém. Então, hoje, como cristãos, nós devemos procurar, né, pedir a Deus para que nós possamos estar em igrejas que tenham pessoas que realmente sejam fiéis à palavra de Deus, que preguem verdadeiramente a palavra de Deus, que estejam dispostos a assumir a responsabilidade com sabedoria, com discernimento, né? Discernimento, que sejam líderes a pedir a Deus que guie o seu rebanho, o rebanho de Deus, e possa capacitar e liderar as pessoas com integridade, com sabedoria. É isso que nós temos que pedir a Deus, né? E tudo isso que Deus colocou aqui no capítulo 22 foi a respeito da nação de Israel, do povo de Deus que estava vivendo lá, mas que o juízo dele, aí ele diz, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, e fiz-lhe cair sobre a cabeça um castigo por seu procedimento. Da mesma forma somos hoje, nós hoje também. Então nós temos que buscar a Deus por arrependimento e transformação na nossa vida, porque é isso que Deus quer, que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém?